Olá a todos, boa noite. Meu nome é Alain Rogério Gomes. Bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, né? Fé Sem Política, né? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Jesus e Maria possam abençoar a sua vida. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Esse canal é dedicado à reflexão sobre temas de fé, né, os temas da nossa fé católica, né, a compartilhar, a conversar, a refletir, a se aprofundar um pouco mais na doutrina da nossa Igreja Católica, tá? Então se inscreve, compartilhe o vídeo se você gostar e participe também, comente embaixo, né? Enriqueça ainda mais a nossa partilha, a nossa fé, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando, né, na sequência aí, já falamos de magistério, tradição, né, Igreja Católica, e hoje nós vamos na sequência, e vários outros temas já falamos, né, e na sequência hoje nós vamos falar sobre sacramento, ou sacramentos, né? O que quer dizer essa palavra sacramento, né? Qual que é a definição dessa palavra? Por que nós precisamos de sacramento? No Antigo Testamento, né, na Antiga Lei, será que houve sacramento, né? Quais são os sacramentos da Nova Lei, chamado no Novo Testamento, né? Mas que o magistério costuma chamar às vezes também de Nova Lei. E assim vai, a gente vai dar uns outros apontamentos aí. Será que os sacramentos são necessários para a salvação, né? Do que é preciso para que o sacramento seja válido, né? Para a validade dos sacramentos. Então vamos lá. A palavra sacramento, ela vem do latim, né? Sacramentum, né? Que corresponde ao grego mysterion, né? Sacramento, né? A primeira parte sacra, a gente sabe que sacra é sagrado, é santo, né? Algo santo, sagrado, está mais ligado à religião. E mentum, né? Da palavra vem de memorare, que é memória. Memória, mas não no sentido de lembrança, né? Só de recordação, mas no sentido de tornar novamente presente. Então, o sentido original é tornar novamente presente, repetir algo, né? Então, nesse sentido. Então, o sacramento e a palavra mistério, não, do grego, né? Na Igreja Latina a gente usa o termo sacramentos e, às vezes, para se referir aos sacramentos, a gente usa também a palavra santos mistérios, né? Porque também é um termo, é o mesmo termo, né? Vamos dizer assim, é sinônimo. Sacramento e mistério é sinônimo. Na Igreja grega, na Igreja Católica grega, né? nas ortodoxas, eles usam mais o termo mistério, né? Mas que no final é a mesma coisa. Os santos mistérios são os santos sacramentos, né? Então vamos lá, qual que é a definição de sacramento, né? Se a gente pegar lá o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Romana, o Catecismo Romano que a gente chama, né? O próprio concílio, o Sagrado Concílio de Trento, né? Como que eles, ou a patrologia, os santos padres, como que eles designam o sacramento? Os sacramentos são meios pelos quais a gente consegue a salvação, pela qual nos chega a salvação, a santificação, a justificação, né? Então, os sacramentos são meios, eles não são o fim, né? Eles não são a finalidade. Qual que é a finalidade dos sacramentos? É a salvação do ser humano, a nossa salvação, a nossa santificação e a nossa justificação, né? Então, a finalidade é essa, é a salvação, né? Os sacramentos são meios, são instrumentos que Deus usa para nos salvar, né? Para nos santificar, para nos justificar, né? Santo Agostinho vai falar que o sacramento é o sinal de uma coisa sagrada.
Então ele usa a palavra sinal, sacramento é sinal, né? Ele fala ainda que o sinal, o que é o sinal para Santo Agostinho, né? O sinal, além de atuar nos nossos sentidos, né? Quais são os sentidos? O tato, a audição, né? O paladar, né? O cheiro, né? Então esses são os sentidos, a gente chama de 5 sentidos, né? Então o sinal, além de ele atuar sobre os nossos sentidos, quer dizer, além dele ser físico, dele ser visível, palpável, né? Ele ainda nos leva ao conhecimento de outra coisa concomitante. Então, não somente ele é visível, palpável, físico, mas ele nos remete, o sinal, né? Remete a outra coisa, né? Semelhante, concomitante. Aí Santo Agostinho dá o exemplo dos passos, por exemplo, né? Se a gente vê os vestígios ali na terra, né? A terra mexida ali porque alguém pisou, logo a gente já conhece, a gente sabe que alguém passou ali. Quer dizer, aquelas marcas são o sinal dos passos de alguém, né? Não são alguém os passos, mas são o sinal, né? Alguém passou por ali. Então, os sacramentos pertencem à ordem dos sinais, né? Porque eles nos mostram exteriormente, por certa imagem e semelhança, o que Deus opera interiormente. Então, os sacramentos, eles são sinais do que Deus faz interiormente em nós. São sinais externos, quer dizer, visíveis, palpáveis, a igreja chama de sensíveis, né? Mas que nos remetem a algo invisível, a algo espiritual, né? A algo mais profundo, divino, né? Assim, o Concílio de Trento vai falar também que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, instituído para a nossa justificação, né? Aprofundando um pouco mais, o Catecismo Romano vai falar que o sacramento é uma coisa sensível, que, como eu disse, né, sensível é aquilo que os nossos sentidos podem captar, né? O nosso olho pode ver, a nossa mão pode tocar, né? Isso é sensível, está ligado aos sentidos, né? Ao toque, ao físico, né? Então tá. É uma coisa sensível que não só significa, mas também produz a santidade e a justiça. Foi o que nós falamos acima, né? Em outras palavras. O pão e o vinho, por exemplo, ele não somente significa, ele não somente é um sinal, mas ele realiza também aquilo que ele significa. Então, o pão e o vinho, depois da consagração na Santa Missa, ele significa o corpo e sangue de Cristo, mas ele também realiza o corpo e sangue de Cristo, né? Por força das palavras do Senhor. O que o Senhor falou? Fazer isso em memória de mim. Jesus tomou o pão, abençoou, como os judeus abençoavam, né? Tomou o pão, benzeu, abençoou aquele pão e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Fez o mesmo com o vinho e disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né, aos quais constituíam neste momento os sacerdotes, tomai e bebei, isto é o meu sangue, né? Isto é. Então Jesus usa a palavra isto é, né? Então o pão e o vinho, após a consagração, na celebração eucarística, ele não somente representa, né, simboliza, mas ele é realmente o corpo e sangue de Cristo por força das palavras do Senhor, né? Um exemplo de sinal que eu trouxe aqui, de sacramento, é a vela, né? Vocês podem ver aqui atrás que eu coloquei uma velinha ali, né? Por que a vela? A vela, depois que a gente acende ela não somente ela significa a luz, né? E ao mesmo tempo ela realiza a luz. Olha que interessante, a vela acesa, ela significa a luz, né? A hora que a gente olha para uma vela, a gente lembra da luz, da claridão, né? Do dia, e ao mesmo tempo ela realiza essa luz, né? Só para a gente entender mais um pouco sobre o que é sacramento, né? Agora, por que nós precisamos dos sacramentos, né? Vai dizer São João Crisóstomo,
quando ele faz uma homilia comentando o Evangelho de Mateus, ele fala assim, que se a gente não tivesse corpo, se eu não tivesse corpo, sentidos, tal, se a gente fosse só espírito, a gente, tudo se tornaria descoberto, né? A gente não teria o véu, né? Um véu não cobriria os nossos olhos, se a gente fosse uma criatura espiritual, somente espiritual. Mas como o nosso espírito, né? A nossa dimensão espiritual está em unidade com o nosso corpo, né? Com a matéria, com o nosso físico, com os nossos sentidos, então o que acontece? Nós precisamos de coisas sensíveis, porque o ser humano não é só um espírito, né? Igual um anjo, nós não somos iguais anjos, né? Os sacramentos, esses sinais sensíveis que Deus nos deixou, não são para os anjos não precisam disso, mas nós precisamos, nós temos corpo, nós temos os sentidos, né? Nós vivemos neste mundo ainda, né? Então, assim, desde que a alma, ele fala assim, se acha unida ao corpo, era de todo necessário que para a compreensão daqueles bens espirituais, né, que a gente falou, né, aquela graça invisível, aqueles bens espirituais, a alma devia se valer, o nosso espírito devia se valer de objetos adaptáveis aos sentidos, objetos que fizessem sentido para nós, seres corporais, né? Nós somos seres corporais, seres de matéria, né? Então esses sinais, aí que é uma coisa interessante também. Os sacramentos são para nós enquanto nós caminhamos nesse mundo, né? Depois que a gente morrer, depois que a gente se encontrar com Deus, né? Lá no céu, não haverá mais necessidade de sacramentos, porque os sacramentos fazem parte dessa economia, que, para usar um termo mais teológico, né, mais litúrgico, o sacramento faz parte dessa caminhada nossa, desse mundo, né? Lá no céu nós não precisaremos mais, nós não precisaremos mais de batismo. Jesus fala que nós não vamos mais nos casar, não vai haver casamento, quer dizer, não vai haver Eucaristia, porque lá vai ser a comunhão plena, não vai haver mais o sacramento da penitência. Por quê? Se você está no céu, né? Se a gente chegar a essa graça, nós não vamos ter mais pecado, né, gente? Para isso que serve a experiência existencial do purgatório, para nos purificar de tudo e chegarmos lá sem pecado. Qualquer hora a gente pode falar sobre purgatório, se Deus quiser, né? Então, os sacramentos são necessários para essa vida, essa vida corporal, essa vida mortal, essa vida dos sentidos, né? Depois, porque são sinais sensíveis, são sinais dos sentidos, são sinais físicos que nos remetem, que nos concede essa graça invisível, essa graça espiritual. E até vou usar um outro termo assim, essa graça escatológica. Né? O que é escatológica? É o que está por vir. É o já e o ainda não. Né? Por exemplo, nós já participamos através dos sacramentos, através desses sinais sensíveis da graça invisível, nós já participamos daquilo que nós viveremos na eternidade. Olha que bonito. Então, os sacramentos, eles têm essa dimensão escatológica de dar-nos a graça de já vivermos o que nós seremos ainda, já sermos o que nós seremos. Por exemplo, o batismo. Paulo fala assim na carta aos Romanos: sepultados com Cristo na morte, com Ele nós ressuscitamos. Então, nós já estamos ressuscitados. Pelo batismo nós já somos nova criatura na linguagem de Paulo, né? Na linguagem bíblica. Mas, nós já somos, mas ainda não. Porque vai dizer São João também, na primeira carta de João, que aquilo que nós seremos ainda não se manifestou. Né? Aquilo que seremos, né? Nós já somos ressuscitados, nós já somos filhos de Deus, vai dizer São João, mas lá na escatologia, lá no céu, né? Após o julgamento individual e final, nós seremos plenamente filhos de Deus, nós seremos plenamente ressuscitados com Cristo e em Cristo. Amém? Dá para entender? Então, belezinha, né? Essa dimensão histórica, vamos dizer assim, dos sacramentos, é que nos fazem participar já da dimensão escatológica, né? Daquela dimensão que nós vamos viver ainda no céu, na comunhão plena com Deus.
né? Na igreja, vamos dizer, em outros termos ainda, em termos eclesiológicos, naquela igreja triunfante. Então, os sacramentos são para a igreja peregrinante, né? A igreja peregrina nesse mundo, e lá na igreja triunfante nós teremos a plenitude dessa comunhão e não precisaremos mais desses sacramentos, ok? Então, vamos lá. Agora, no Antigo Testamento, se a gente olhar para o Antigo Testamento, será que existiam sacramentos, né? O magistério da igreja, alguns papas, né, escreveram sobre isso. Entre os costumes conhecidos lá do Antigo Testamento, também haviam sacramentos, né? Havia sacramentos. Por exemplo, a circuncisão, né? A circuncisão vai dizer, até inclusive um papa vai dizer assim, que o pecado original era perdoado por meio da circuncisão como sacramento. Então, lá para o povo do Antigo Testamento, a circuncisão servia como perdão do pecado original. Olha que interessante, né? Qual que é a diferença dos sacramentos, dos sinais do Antigo Testamento para os sinais do Novo Testamento? Os sinais do Antigo Testamento não causavam a graça, né? Mas significavam, remetiam, né, a graça futura, que aconteceria na encarnação de Jesus Cristo, né? Quando Jesus se encarna, se torna humano, o Verbo se encarna, se torna humano, então ele é que dá, que estabelece, que institui os sacramentos da nova aliança, né? Então, depois do advento de Cristo, quer dizer, depois que Cristo veio, aqueles sacramentos do Antigo Testamento não têm mais sentido, né? Eles cessaram, segundo o magistério da igreja. E, inclusive, a sua aplicação se tornou pecado depois da proclamação do Evangelho. Então, se eu conheço Jesus Cristo, se eu já escutei a proclamação do Evangelho, né, eu não posso voltar, mas era a grande briga de Paulo, né, que ele fala na carta aos Gálatas, que ele fala também aos Romanos, né, porque os cristãos judaizantes, quer dizer, os cristãos de origem judaica, lá do início da igreja, eles falavam que era necessário, os pagãos que eram de origem pagã, que não conheciam o judaísmo, eles falavam que aqueles pagãos tinham que primeiro se circuncidar. Quer dizer, primeiro participar de um sacramento, né, de um sinal lá da antiga lei, para depois se tornar cristão. Aí o que ficou decidido lá no Concílio de Jerusalém, se a gente lê o Atos 15? Né? Se a gente pegar lá o Atos 15, isso não ficou. Então, o primeiro concílio da Igreja Católica, né, que já está na Bíblia, em Atos 15, já decide que a circuncisão não é obrigatória. Né, que não precisam mais, aqueles sacramentos da antiga lei, aqueles sinais da antiga lei, cessaram. Agora é a nova lei. Agora, o que ficou no lugar o que apaga o pecado original para nós cristãos? E que vai dizer Paulo também, depois vai essa doutrina da remissão do pecado original vai se desenvolver na igreja com Agostinho, Santo Agostinho, e antes de Agostinho até, né? Então, qual o sacramento da Igreja Católica, da nova lei, apaga o pecado original, né, que substitui, na linguagem de Paulo, já na carta aos Romanos, em outros lugares também. Qual o sacramento que substitui a circuncisão? O batismo. Né? Então, pelo batismo, nós morremos para o pecado, principalmente o pecado original e os nossos pecados atuais, né? Principalmente o adulto, que ali tem os seus pecados atuais, a pessoa é remida, é perdoada, né? Remissão é perdão, perdoada de todos os seus pecados, ok? Então, assim, qual o sentido, então? Em que sentido funcionavam e valiam aqueles costumes, né? Não só a circuncisão, mas tinham sacrifícios pelo pecado, né? Até hoje os judeus, aliás, só os judeus lá tem o dia da expiação, o Yom Kippur, né? Que para eles é o dia da expiação, né? Usava-se antigamente um bode expiatório, colocava os pecados do povo, o sacerdote ia lá, colocava os pecados do povo de forma simbólica
na cabeça do bode e enviava para o deserto para o bode morrer, para levar os pecados do povo. Né? Tudo isso são sinais e tinham a sua eficácia, mas em razão da esperança na salvação, no Salvador prometido. Né? Então eles eram salvos, conseguiam uma graça, vamos dizer assim, através desses sinais, circuncisão, sacrifícios e outros, em esperança ainda, né? Mas essa esperança em quem? No Messias que haveria de vir. E quem que é o Messias? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? O Papa Eugênio IV, né, e depois o Concílio de Trento, mesmo antes do Papa Eugênio IV, vai falar, só que o Papa Eugênio IV ele teve uma sacada, vamos dizer assim. Ele teve um poder assim, de resumir tão bonito os sacramentos da igreja que é espetacular. E também, lógico, Santo Tomás de Aquino, né, que é o doutor máximo em teologia da igreja, ele vai fazer esse resumo também. Mas aqui eu quero trazer o do Papa Eugênio, que fala assim, ó, quais são os sacramentos da igreja? São 7. Batismo, confirmação, que é a crisma, Eucaristia, a missa, né? A penitência, que é a reconciliação, hoje a gente chama de reconciliação, a extrema-unção, que a gente chama de unção dos enfermos hoje, a ordem, né? O sacramento da ordem, quer dizer, ser padre, bispo, né? Padre ou bispo ou diácono, é o sacramento da ordem, e o matrimônio, que é o casamento. Destes, os primeiros 5, quais sejam o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência e a unção dos enfermos, são voltados para a perfeição individual de cada um, né? Então veja, o batismo, a crisma, a comunhão eucarística, né? A confissão, que é a penitência, e a unção dos enfermos serve para a minha perfeição individual, né? Agora os 2 últimos, que são, quais são os 2 últimos que ele cita aqui? A unção dos enfermos, aliás, desculpa, a ordem e o matrimônio, a ordem serve para o governo, né, da igreja. E o matrimônio serve para a multiplicação da igreja, né? Olha que bonito que ele fala. Então ele fala assim, ó, pelo batismo nós renascemos espiritualmente. Então nós nascemos na carne da nossa mãe, com o pecado original. Pelo batismo nós renascemos, nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, de forma espiritual. Né? Por esse sacramento do batismo, olha só, nós conseguimos essa graça invisível, por esse sinal sensível da água que é derramada, a gente pode falar do batismo em outro momento, e vamos falar com a graça de Deus, nós renascemos de forma espiritual. Né? Com a confirmação, a crisma, nós crescemos na graça. Então, se com o batismo a gente nasce, com a crisma a gente cresce. Né? Então, uma vez renascidos no batismo e fortificados na crisma, nós somos nutridos com o alimento da divina Eucaristia. Então, nascer, crescer e se alimentar é a Eucaristia. Né? Tudo isso, gente, em outro momento, ele vai dizer, e alguns teólogos vão dizer, tudo isso é uma pedagogia divina, é Deus dizendo assim que Ele quer fazer tudo isso, Ele quer nos fazer nascer, Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos fortificar, Ele quer nos alimentar com a Eucaristia. Tudo isso tem uma certa semelhança com a nossa vida humana. Olha que bonito, gente. Que pedagogia divina, né? Que graça divina. Né? Se com o pecado, e depois o Papa Eugênio continua, se com o pecado adoecemos na alma, somos espiritualmente curados pela penitência, pela confissão. Então o pecado fere a alma, fere o nosso interior, o nosso mais profundo eu. Né? Então nós somos curados espiritualmente, né? Interiormente pela confissão. Né? E também corporalmente, segundo o que mais aproveita a alma pela extrema unção. Então nós somos curados também na unção dos enfermos, quando vai ungir um doente, o presbítero, o padre ou o bispo vai ungir um doente, ele pode ser curado corporalmente também, não só espiritualmente, porque dentro da unção dos enfermos tem a confissão, tem o perdão dos pecados. Então, se for proveitosa a alma, se for da vontade de Deus, Deus cura a pessoa
espiritualmente, no sacramento da unção dos enfermos, e fisicamente também, o que mais aproveita a alma. Porque só Deus sabe o que mais aproveita ao nosso interior, a nós, né? Muito mais do que nós mesmos. Às vezes, a gente quer uma cura, né? A pessoa está lá em estado terminal, está lá com uma doença grave, né? E na nossa cabeça a gente acha que Deus tem que curar, mas Deus sabe o que a nossa alma precisa, Deus sabe o que o nosso corpo precisa. Então, se for da vontade de Deus, Deus cura. Deus cura. Assim como Ele perdoa os pecados, assim como Ele perdoa espiritualmente o nosso erro, o nosso interior, né? Espiritualmente, Ele também cura fisicamente, se Ele quiser. O que mais aproveitar a alma. Se for para o meu bem, a alma sim, o eu, né? Se for para o meu bem, Deus vai me curar corporalmente, fisicamente. Se não for, Ele não vai curar, mas Ele vai perdoar. Olha que bonito. O perdão foi garantido por Cristo na cruz, né? Desde que a gente se arrependa, né? Então, com o sacramento da ordem, é governada e se multiplica espiritualmente. Então, através dos padres, dos bispos, dos diáconos, né, que recebem o sacramento da ordem, a igreja se multiplica espiritualmente. Olha que bonito. E mediante o casamento, o matrimônio, ela aumenta corporalmente. Olha que bonito. Então, um é para aumentar espiritualmente, a ordem, né? Para que a igreja cresça espiritualmente, renasça espiritualmente, se fortifique, se alimente da Eucaristia. Para isso que existe o sacramento da ordem. Agora, para que a igreja cresça corporalmente, né, em número, em pessoas, em multidões, tem o sacramento do matrimônio. Olha, que simboliza essa união de Cristo com a igreja, essa união fecunda, da onde nascem os filhos da igreja, os filhos da mãe igreja. Então é espetacular, gente. Então é muito lindo o que ele fala aqui, né? Depois, tudo aqui, a maioria do que eu vou falar aqui, também é o Santo Padre, o Papa Eugênio IV. Quais são os sacramentos que podem ser recebidos mais de uma vez, né? Então, assim, alguns sacramentos não podem ser recebidos mais de uma vez. Quais são eles? Os que não podem: o batismo, a crisma e a ordem, né? Não tem como eu ser ordenado 2 vezes, não tem como eu ser crismado 2 vezes, e o batismo é um só. Não tem como eu ser batizado 2 vezes, né? Então a Igreja Católica tem esse cuidado imenso de verificar se o batismo foi verdadeiro em outra denominação, em outra igreja, né? Em outra comunidade, antes de ministrar o batismo, porque o batismo é um só, né? Então esses 3 imprimem. Por que eles não podem ser repetidos? O batismo, a crisma e a ordem. Porque eles imprimem um caráter indelével, né? Vou usar esse termo, né? Esse termo que... O que é esse caráter indelével? É um sinal espiritual na pessoa, no íntimo da alma, no íntimo do eu da pessoa. A pessoa é marcada, né? Deus marca a pessoa com esse selo, né? Na linguagem do Apocalipse vai falar desse selo espiritual, os que foram marcados com o sinal, com o selo do Espírito, né? Então, são marcados, né? Não tem como repetir o batismo, batizar de novo, não tem como crismar de novo, não tem como receber ordenação de novo. E quais então que a gente pode receber 2, 3, 10, 1000 vezes, ou quantas vezes for, né? São os outros 4, né? Sobraram 4. 3 não pode, 3 pode receber de novo. Que é a Eucaristia, a gente pode ir na missa todo dia se quiser e receber Jesus, né? A confissão, toda vez que a gente cair e a gente se arrepender e se voltar para Deus, Deus está lá, né? A penitência, que é a confissão. A extrema-unção, que é a unção dos enfermos, toda vez que eu estiver numa situação de enfermidade, principalmente enfermidades graves, eu posso pedir para o padre ir lá, né, e ministrar esse sacramento para mim, para alguém da minha casa, né? E o casamento, né? Você vai falar, nossa, mas pode casar 5, 6, 10 vezes? Não. O casamento é assim. Primeiro, assim, explicar que assim, esses 4 que pode ser repetido,
eles não imprimem um caráter, não imprimem um sinal especial, né? Não imprimem esse selo. Portanto, eles podem ser admitidos pela mesma pessoa. Só que assim, no caso do casamento, que eu estava falando, só se for não casado, né? Se a pessoa nunca casou, lógico, ela pode receber o casamento. Nunca casou assim de forma válida, né? Porque existe casamento que só foi fachada, não valeu. Então a gente pode falar a qualquer momento, em outro momento, do matrimônio, do casamento, né? É um assunto bem delicado, mas tem que ser falado, né? E uma outra questão também, ou viúvo, né? A pessoa nunca casou validamente, aí ela pode casar, lógico. Agora, se ele é viúvo, ele casou, né? Viveu com a esposa ou com o marido, e o marido ou a esposa faleceram, aí pode casar novamente, nada impede uma segunda, terceiras núpcias, né? Sei lá, até quarta núpcias depois de viúvo. Aí pode, né? Entendeu? Então a igreja está falando assim, nesse sentido, né? Então vamos lá. Tudo isso, gente, que eu peguei, a gente pode ver no Denzinger, tá? Lá no Denzinger tá tudo isso daí. Denzinger é esse livrão aqui, tá? Que eu já mostrei isso para vocês, eu acho que num dos primeiros vídeos eu falei sobre o Denzinger, que é um compêndio das definições e declarações de fé e moral da igreja. Só do magistério, né? Quer dizer, o magistério são os concílios, as palavras, os escritos dos santos padres, né? Dos concílios, né? Só do magistério. Então vamos lá. A necessidade da igreja dos sacramentos. Será que os sacramentos são necessários, né? Desde o começo da igreja tiveram alguns separatistas, alguns hereges, né? Algumas pessoas que diziam que os sacramentos são supérfluos, né? Não há necessidade de sacramento. Só que, gente, o próprio Jesus, nosso Senhor, quando ele fala lá em Marcos 16, se a gente pegar aqui, eu não peguei aqui a Bíblia, deixa eu pegar essa aqui mesmo, que está lá no enfeite, né, nosso lá. Se a gente pegar Marcos 16, ele vai dizer assim, ó, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É somente quem crê, gente. Se Jesus achasse que só a fé seria necessária, como alguns pregam, né? Somente a fé, não precisa de sacramento, não precisa de batismo, não precisa de nada. Se Jesus quisesse que fosse só fé, ele tinha falado aqui, ó: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não, ele falou, ó, quem crer e, esse e é um aditivo de união. Então, essas duas coisas estão juntas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, ele inculcou aqui, nessa palavra e em outros momentos, a necessidade do sacramento, a necessidade do batismo para a salvação, né? E João 3,5 também, se a gente pegar. João 3,5, olha o que vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui. João 3,5 diz assim, ó, Evangelho de João: respondeu Jesus para Nicodemos, né? Em verdade te digo, quer dizer, eu juro, em verdade, eu estou dizendo que tem que ser assim. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, é renascer só do Espírito? É um despertar espiritual? É somente a fé? Não. Quem não renascer, presta atenção, gente. Quem não renascer da água, primeiro, e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então, quem não renascer da água não vai entrar, gente. Quem não renascer do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. A água está fazendo referência, não tem outra referência aqui. A única referência é o batismo, né? Enquanto a gente não renascer da água, o que a gente falou lá no começo? Nós nascemos da carne e renascemos do Espírito pelo batismo, né? Então, a necessidade. Então, os sacramentos não são supérfluos, né? Então, a igreja sempre reprovou, não somente Lutero,
mas em outros hereges, a seguinte afirmação: o homem se justifica somente pela fé, sem a necessidade dos sacramentos. Então a igreja sempre rejeitou isso. Não é verdade isso. Não é somente pela fé. São necessários os sacramentos, né? Em determinadas circunstâncias, somente que em determinadas circunstâncias, o simples desejo de querer os sacramentos, ou a fé nos sacramentos, né? A pessoa morre com o desejo. Não deu tempo dela receber o batismo, por exemplo, e morreu. Então o que acontece? Aquele desejo que ela tinha, aquela fé naquele sacramento que perdoaria os seus pecados, já consegue a salvação, né? Já consegue a graça da salvação. Ela era salva no desejo, né? O sacramento do desejo, vamos dizer assim, né? Assim como lá no Antigo Testamento os pagãos e os judeus, né? E o povo do Antigo Testamento, eles eram salvos em esperança, em desejo. Eles queriam, eles esperavam o prometido Messias. Da mesma forma o povo, agora as pessoas dessa nova situação, agora depois da vinda de Jesus Cristo, elas são salvas também no desejo, né? Elas são salvas, não deu tempo de receber o sacramento, mas consegue a salvação, né? E a necessidade da igreja, né? O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 48, ele vai dizer assim, ó: fundado na Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja, né, a Igreja Católica, peregrina sobre a terra, a igreja peregrina, é necessária para a salvação. Olha só. Então essa igreja é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Então Jesus, só Ele é mediador e caminho da salvação. Só Jesus. E Ele torna-se presente no seu corpo, que é a igreja. Então veja. Quem que é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus. Mas vai dizer Paulo em 1 Coríntios, salvo engano, 1 Coríntios 12 ou 14, se eu não me engano, que o corpo de Cristo é a igreja. Então não existe só a cabeça, né? Jesus é a cabeça, mas o corpo é a igreja, né? Então ele torna-se presente em seu corpo, que é a igreja, Jesus. Então ao inculcar, né, ao obrigar expressamente a necessidade da fé e do batismo, que é essa palavra que eu li, né? Marcos 16, João 3,5, Jesus confirmou simultaneamente a necessidade da igreja. Então, se há necessidade do batismo, há necessidade de renascer na água do Espírito, se quem crer e for batizado, remete a alguém que batizou, né, gente? Ninguém se batiza a si mesmo. Isso não existe. Né? Depois nós vamos ver o que é necessário para que o batismo, aliás, para que os sacramentos sejam válidos, né? Então é necessário que alguém me batize. Eu não posso me batizar a mim mesmo. Eu não posso me perdoar a mim mesmo na confissão. Eu faço uma autoconfissão a Deus e eu mesmo me perdoo. Não. Isso não existe, tá? Na Sagrada Escritura. E nem na tradição da igreja, lógico, né? Então, depois continuando, no Lumen Gentium 48, Jesus confirmou a necessidade da igreja para a qual os homens entram pela porta do batismo, porque não se poderiam salvar, olha só a gravidade, não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a igreja católica fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como necessária, contudo, então a pessoa sabe que a igreja católica foi fundada por Deus por meio de Jesus, como necessária para a salvação, mas a pessoa não quer nela entrar ou nela não quer perseverar. Então são duas situações. Eu sei que a Igreja Católica é a única, foi a primeira lá que Jesus Cristo fundou, primeira e única, né? Jesus não fundou duas igrejas. É besteira a gente pensar isso. Alguma pessoa teve uma revelação, um sonho, que Jesus mandou. Não. Jesus não mandou fundar nada, Jesus fundou lá. E Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então lá em Pedro, na pessoa de Pedro, que era o cabeça dos apóstolos, né? O porta-voz, vamos dizer assim, o primeiro dos apóstolos, Jesus funda a sua igreja. Então os sucessores dos apóstolos, o sucessor de Pedro, né?
Nós já estamos em 200 e lá vai cacetada, né? Sucessor de Pedro, né? Já foram 200 e tantos papas, bispos de Roma, que sucederam esse ministério petrino, né? Esse ministério de Pedro na igreja de Roma, né? Então aquela igreja lá, que está se referindo aqui, a igreja é o sacramento universal da salvação. Então a própria igreja é sacramento no sentido de sinal sensível, né? Então, através da cabeça que é invisível, Jesus Cristo é glorioso, Jesus Cristo é invisível. Mesmo na partícula da Eucaristia, Jesus Cristo está invisível, está escondido, né? Mas ele dá para a gente ver, através daquele sinal sensível que Jesus Cristo está presente. Assim também na igreja, né? Na igreja católica, está visivelmente, palpavelmente, auditivamente, vamos dizer assim, olfativamente, os nossos sentidos podem conhecer a Jesus Cristo através da igreja. Olha que bonito, é um sacramento universal da salvação. É muito sério isso e é muito bonito, gente. É espetacular. Nesse sentido, o Concílio de Trento vai dizer bem forte assim mesmo, vai falar assim, ó, se alguém disser que os sacramentos da nova lei, lá que eu falei do Papa Eugênio IV, não são necessários para a salvação, mas supérfluos, e que sem eles, ou sem o desejo deles, só pela fé os homens alcançam a Deus, alcançam de Deus a graça da justificação, ainda que nem todos os sacramentos sejam necessários para cada um, seja excomungado. Então, quem afirmar isso, né, que os sacramentos não são necessários para a salvação, são supérfluos, né, seja apartado, né, da fé, porque não segue a Sagrada Escritura, não segue a tradição da igreja, né? Agora, vamos voltar nessa última parte que eu tinha comentado, né, que é os elementos necessários para a validade dos sacramentos, né? Existem 3 elementos, né? Para que aconteça, para que seja válido o sacramento, são necessárias 3 coisas, né? 3 elementos, aliás, as coisas que constituem a matéria, depois nós vamos entender isso, as palavras, que são a forma, e a pessoa do ministro, que confere o sacramento com a intenção de fazer aquilo que a igreja faz, né? Então, são as coisas, a matéria, né? O que são as coisas? As coisas são a matéria, né? As palavras são a forma. Então, a matéria, a forma e o ministro. Depois eu vou dar um exemplo. E o ministro tem que ter a intenção de fazer, o desejo, a intenção de fazer aquilo que a igreja faz, né? Quando realiza o sacramento. Se faltar um destes elementos, não é efetuado o sacramento. Então, se faltar as coisas, a matéria do sacramento, por exemplo, numa missa, faltou o pão e o vinho, tem como ter sacramento? Não tem, porque a matéria é o pão e o vinho, né? Numa missa, o padre não realizou as palavras da consagração. É válida a missa? É válido o sacramento? Não, também, porque as palavras são necessárias, a forma, né? E a forma é determinada pela igreja, né? Baseado na Sagrada Escritura e na tradição que são a palavra de Deus. E se faltar um ministro, né? Os fiéis celebram a Eucaristia? Não. O ministro ordinário, vamos dizer, da Eucaristia é o bispo, e os padres em comunhão com o bispo, né? Então, se faltar um desses 3, não é sacramento. E vai dizer Santo Agostinho, né? Unindo-se a palavra ao elemento, daí nasce o sacramento. Até rimou, né? Então, unindo-se a palavra ao elemento, daí nasce o sacramento. Mas aqui já está incluído, aqui já está subentendido na palavra o ministro, né? Por isso que ele fala só da palavra e da matéria. Um outro exemplo, quando acontecem esses 3 elementos, é o batismo, por exemplo. A matéria, qual que é a matéria? O que é matéria, gente? Matéria é a coisa, né? São as coisas, né? Esse livro é uma matéria, não é algo espiritual. É algo material. É um material, vamos dizer assim, né?
Qual que é o material do batismo, por exemplo? Né? Vamos pegar o batismo como exemplo. É a água, né? Não importa se quente ou fria, vai dizer lá desde a Didaqué, né? A Didaqué é a doutrina dos apóstolos, escrita lá pelos anos 80, né? Antes, inclusive, de alguns outros escritos do Novo Testamento, né? Então, não importa se fria ou quente, né? A água é a matéria, né? É a coisa ali do sacramento. A forma, qual que são as palavras? Qual que é a forma, né? A forma são as palavras. Quais que são as palavras do batismo? O ministro vai dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa forma, essas palavras, né? Agora, quem é o ministro, né? Vamos dizer assim, o ministro principal, o primeiro, vamos dizer assim, que a gente chama de ordinário, é o bispo, né? O sacerdote ou o diácono, né? Os ministros que possuem o sacramento da ordem. Eles são os primeiros batizadores, vamos dizer assim, ministros. Ministro quer dizer servidor, que estão a serviço, né? Eles são os primeiros que ministram esses sacramentos. Somente que em caso de necessidade, pode administrar o batismo não só o sacerdote, o diácono, o bispo, mas também um leigo, né? Eu, você, qualquer um, né? Uma mulher, vai dizer o Papa ainda, e até um pagão ou herege. Então até uma pessoa pagã pode batizar, até um herege, uma pessoa que é de outra igreja, de outra denominação, né? Pode batizar, só que a igreja deixa bem claro, em caso de perigo de morte, de doença grave, não dá tempo de chamar um padre, né? Mora lá longe, por exemplo, lá nos confins da selva, lá distante da sociedade, não tem como chegar, né? Mesmo aqui tá nada de chegar, né? O que acontece? A pessoa pode administrar o batismo. Só que o que ela precisa? Aplicar as palavras da igreja, a forma. Qual que é a forma? Só isso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando a água na cabeça da pessoa, né? Se a pessoa quiser, logicamente, ser batizado, né? Se for criança, pode também. Desde que use a forma, quer dizer, as palavras da igreja, e desde que tenha a intenção de fazer o que a igreja faz. Então, mesmo uma pessoa pagã, sei lá, deu na cabeça dela, ou alguém pediu, fala, ó, batiza aí. Uma enfermeira, por exemplo, que não acredita em nada, é ateia. Mas alguém pediu, um doente pediu, ó, batiza meu filho, minha filha, uma criança, ou aquele senhor, porque ele queria o batismo, ele falava da igreja, da fé, ele nunca foi batizado. Aquela pessoa, mesmo ateia, né, eu estou dando exemplo aqui de uma enfermeira, né, no ambiente hospitalar. Né? Então ela vai lá mesmo não acreditando, mas ela tem a intenção de fazer o que a igreja faria, né, se pudesse. Então ela derrama a água, usa as palavras, usa a forma da igreja, né? Então o batismo é válido. Olha que interessante, né? Então, gente, é isso. Teria aqui bastante coisa para falar ainda, né? Existe um outro elemento que é chamado de sujeito, né? Quem que é o sujeito dos sacramentos? O sujeito é quem recebe, né? Quem recebe os sacramentos. Agora, esse sujeito pode estar de qualquer jeito? Não. Ele tem que estar disposto, né? Por exemplo, não só com relação ao batismo, mas, por exemplo, com a confissão. Se a pessoa não está disposta, não está arrependida, ela que é o sujeito do sacramento, que vai receber o sacramento, como que pode ter eficácia esse sacramento? Não tem jeito, né, gente? Então, quem recebe o sacramento, ou uma pessoa adulta também que não quer ser batizada, aí você vai lá e batiza, e usa as formas, as palavras da igreja, não vai adiantar também, né? Então, tem que ter essa disposição, essa vontade, né? Essa aceitação de quem vai receber o sacramento, né? O sujeito tem que ter a intenção de receber o sacramento. Quem se opõe persistentemente a receber, quem não quer, né? Quem se opõe, não recebe a realidade do sacramento em seu caráter. Então, houve ali as formas, as palavras, teve o ministro, mas não recebeu a realidade, porque a pessoa não quer, né? Os que dormem, por exemplo,
Ah, então enquanto a pessoa está dormindo, eu vou lá batizar ela, né? Ou a pessoa está dormindo, eu vou lá perdoar os pecados dela. Um padre pode pensar isso. Ou uma pessoa demente, né? Fala que usa a palavra demente, mas seria assim, uma pessoa especial, uma pessoa que não tem condições psicológicas, talvez ali naquele momento de receber aquele sacramento, elas recebem ou não recebem o efeito, dependendo de terem aceito ou recusado o sacramento antes de chegar a esse estado. Então, antes de dormir, vamos dizer assim, a pessoa, antes de dormir ou antes de ficar, adquirir alguma especialidade, né? Antes de ficar assim, sem condições psicológicas, se a pessoa queria isso, então ela vai receber, naquele momento, mesmo estando com demência, mesmo estando com limitação psicológica, ou mesmo estando dormindo, aqui nesse exemplo, ela vai receber a realidade dos sacramentos. Aí é válido, olha que interessante. Se antes ela queria. Agora, se antes dela chegar nessa situação de sono, dormindo, ou de chegar numa situação de não ter mais noção das coisas, das pessoas, não ter mais noção psicológica, né? Então, se antes ela queria, é válido mesmo depois que ela está nessa situação. Mas se antes ela já não queria, então não adianta batizar, né? Falar, a pessoa está lá internada, né? Está meio com problema psicológico, está meio doida, vamos dizer assim. Tem gente que diz, né? Está meio louca. Mas antes ela queria receber algum sacramento? Não. Então não adianta batizar, não adianta fazer nada. Agora, se antes ela queria, numa situação que ela estava normal, bem das ideias, ela queria, ela desejava muito, então é válido. Então o sacramento é totalmente válido. Beleza, gente? Então espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Se gostarem, compartilhem. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal também, ativar aquele sininho, né? Para receber os próximos vídeos, tá? Um beijo de coração de todos nós. Como eu esqueci, né, de rezar no começo, eu tinha rezado antes do vídeo, tá? Então, não está totalmente sem oração. Nós vamos agradecer, entregar na mão de Jesus essa nossa partilha, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Eucarístico, Sacramento do Amor, misericórdia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.